Hoje nós estamos aqui lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 16 ao 18. Ninguém acende uma lâmpada e cobre com um vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe sobre um cartiçal, para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como que ouvis? Porque a quem tiver lhe será dado, e ao que não tiver aquilo que julga ter será tirado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje nos diz assim, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um vaso, debaixo da cama, mas sim coloca no canto para iluminar. Uma das coisas que mais me chama a atenção é os santos da Igreja Católica. Como os santos são importantes. Os santos católicos, eles são luzes de Deus para nós. Ele nos ilumina como seguir Jesus Cristo os passos. Muitas pessoas mal intencionadas, pessoas cruéis e más, eles colocam que nós católicos idolatramos os santos. Eles sabem que nós idolatramos os santos. E isso é só um pensamento maligno que eles têm para tirar as pessoas da igreja. Somente são projetos, são planos. É a mesma ladainha. Mas nós católicos temos consciência, uma grande consciência. Os santos católicos, eles são luz no mundo. Presta atenção, eu gosto muito de estudar os santos católicos. Por que eu gosto de estudar muito os santos católicos? Porque aonde eles estiveram, eles mudaram a vida de muitas pessoas. Ele foi luz de muitas pessoas. São João Paulo II, como aquele homem foi uma luz para muitas pessoas. Aquele homem é chamado o Papa da Paz, porque ele acabou uma guerra. Era um homem que mudou muitas pessoas. Olha como é importante. Santa Baquita, uma mulher negra, africana e escrava. No tempo ela era escrava. E um dia, nos relatos dela, ela diz assim, ela foi presa. Naquele tempo as pessoas pegavam na África, escravizavam e vendiam. E ela foi presa na África, levaram no navio, levaram para a Itália e lá venderam. E ela ficou lá servindo alguns patrões que eram católicos, foi batizada e tudo. Ela se tornou católica lá e ela diz assim, perguntaram a ela, se ela visse aqueles dois homens que prenderam ela, que escravizaram ela, o que ela fazia? Ela diz assim, agradeceria a Deus por eles. Porque se não fosse eles, eu não tinha descobrido Jesus Cristo. Eu não era católica. Olha a diferença do santo para nós. E quantos santos, como Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, como aquela mulher mudou a vida de muitas pessoas. Ela foi uma luz na vida de pessoas. Aquelas pessoas que morriam ali com fome, em Calcutá, doentes, que ninguém queria cuidar. Aquela mulher ia cuidar. Aquela mulher amava o que fazia. Por quê? Porque ela era uma luz de Deus aqui na terra. Porque ela nos ensina como servir Jesus Cristo. Ela disse que via no pobre Jesus Cristo, no pequeno Jesus Cristo, como Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório, ele nos incentiva a oração. Era um homem que incentivava muito a oração. Era um homem que era dedicado à oração. E ele colocava, nunca deixe de rezar. O que você puder, ore. Porque a oração abre a graça de Deus. Como dois homens intelectuais. Estava um dia numa biblioteca e fui olhar lá 10 homens que mudou a humanidade, ajudou a mudar a humanidade. Lá tinha santos católicos. Quem era? Um dos santos. São Tomás de Aquino, um dos maiores filósofos do mundo, e Santo Agostinho. Homens intelectuais, homens inteligentíssimos, mas homens que reconheciam que não era nada, que Deus era tudo. Ele não deixou a sabedoria deles achar que era demais, não. Ele nos ensina que eles eram pequenos, mas ele lutava naquele ambiente de pessoas intelectuais e mostrava que Deus era superior ao homem, que a inteligência não vem do homem, a inteligência vem de Deus. Outro, São José Moscati, eu admiro muito esse homem. Quem é São José Moscati? Um médico, era um leigo, médico, que do seu salário ele ajudava aquelas pessoas carentes. Do seu salário ele comprava remédio para aquelas pessoas. Como nós moramos aqui no interior, nós ia para a capital, exemplo, nós ia para a capital, não tinha como fazer tratamento lá na capital, aí ele fazia isso também lá.
Aquelas pessoas que moravam no interior, na zona rural, que ia para a cidade, onde ele morava, ele colocava a casa dele como um lugar de hospedagem para as pessoas, de graça. Ele dava comida, dava hospedagem, tudo de graça. Aquele homem, muitas vezes, uma irmã dele perguntou: Giuseppe, você ganha tão bem, você não tem nada. Você gasta todo o seu dinheiro. Ele disse: minha irmã, eu tenho muito. Não na terra, mas lá no céu, pelas obras de Deus. Estes são as pessoas que, ofuscadas pelo Espírito Santo de Deus, no dia chegou dois irmãos, e aqueles dois irmãos, eles eram muito ricos, muito ricos. Aí o irmão chegou para a irmã e disse: olha, quando os pais morreram, olha, você está aqui a sua herança, a sua metade, e a minha metade eu vou dar aos pobres. E deu. E ele se chama quem? São Bento. Foi morar na pobreza, foi morar nas cavernas, foi viver em oração com a dia de Deus. Jesus diz o que no Evangelho, aquele jovem rico: vai e vende tudo que tu tens. Tem muitas pessoas que criticam os santos católicos, milionários, usando a palavra de Deus para ser milionário. Eu queria convidar essas pessoas milionárias que usam a palavra de Deus, diz que segue a palavra de Deus, fazer o que o jovem rico fez. Vai e vende tudo que tu tem, dá aos pobres. São Bento fez isso. O próprio São Francisco de Assis deixou tudo, era um homem bem de vida, abandonou tudo por causa de quê? Por amor ao Senhor, por amor a Jesus Cristo. Tem um santo da igreja que Santo Inácio de Loyola diz assim: quem ama a igreja ama Jesus Cristo, e quem serve a igreja serve a Jesus Cristo. Se você quer ser luz do Espírito Santo de Deus, como os santos católicos são, seja uma pessoa que ame a igreja. São Tarcísio, ele tinha um amor, era um jovem, uma criança de 12, 13 anos. Ele morreu como? Ele ia com a hóstia santa, nesse tempo era tempo que era todo mundo preso, que acreditava em Jesus Cristo, e ele ia levando a comunhão, e lá os homens apertavam o que tinha na mão, ele disse que não era nada, e para ele abrir a mão, ele morreu com a mão fechada com a hóstia. Morreu. Se tivesse pegado a hóstia sagrada, ele não tinha morrido, mas morreu segurando a hóstia sagrada, São Tarcísio. Por isso, ele é o padroeiro dos coroinhas. E muitos outros. Por isso que os santos católicos, eles são luzes. E muitos outros santos católicos são luzes, como o querido e o homem de Deus, Padre Pio. Como São João Maria Vianney, que fazia sacrifício, era um grande padre que amava a igreja. E essas pessoas mudaram a vida, mudaram a humanidade, foram luz aqui na Terra. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.